A tua palavra diz que o Espírito é um só. E o mesmo Espírito que movia lá na vida dos apóstolos quando eles andavam com Jesus. Oh Deus, o mesmo Espírito que moveu na vida daqueles apóstolos que receberam no Pentecostes o poder de Deus para viver a igreja de maneira sobrenatural. É o Espírito que move hoje. É o Espírito que habita o nosso coração hoje. Por isso eu te peço, Santo Espírito, faz uma obra que é do Espírito no nosso meio nesta noite, Pai. Que os nossos corações estejam inclinados para receber do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus e oro agradecido. Amém. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria ler com você um texto bíblico lá de Lucas 24, 44 ao 53. Queria, se você puder ler junto comigo, eu te agradeço. Mas eu vou ler aqui na minha toada, você tenta ir junto, tudo bem? Vamos lá. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vamos repetir só esse trechinho? Está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Diga isso, por favor. Vamos seguir. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei pois na cidade, até que do alto sejam revestidos. Então, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Glória a Deus. Que passagem é essa? Que situação é essa? Que momento é esse da vida da igreja? Jesus acabara de ressuscitar. O Cristo ressurreto estava diante dos seus discípulos, os seus companheiros de uma longa jornada de 3 anos e meio quase, e ele estava ali para compartilhar com eles algo. Ele estava ali para falar algo para eles. E ele começa, o texto que nós lemos no versículo 44, Jesus começa falando: olha, são estas as palavras que eu vos falei quando eu ainda estava convosco. Ou seja, quando eu era carne e osso, igual vocês, é isso aqui que eu estava dizendo. Eu estava dizendo para vocês sobre isso. Sobre o que, Jesus? Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha que interessante. Jesus ressurreto, ele vai começar uma nova era, um novo momento na história da igreja. Na verdade é o princípio da história da igreja ali, mas é uma nova era, um novo momento na história da humanidade. Jesus cumpriu o propósito, disse lá na cruz: está consumado, e aí ele volta e fala para os seus discípulos: olha, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui como homem. E era isso que eu estava tentando dizer para vocês, enquanto eu falava na forma de homem. E aí ele começa a falar o quê? Moisés, Pentateuco, Salmos e os profetas. O que Jesus está falando com eles? Da palavra. Jesus estava ensinando mais uma vez aos discípulos a palavra, falando do Velho Testamento. Só para a gente contextualizar, nesse momento não tinha essa Bíblia ainda que você tem aí na sua mão. Certo? Não tinha um cânon, não tinha Bíblia no tablet, nem no celular, e não existia ainda o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, eles não tinham escrito os evangelhos ainda. O apóstolo Paulo ainda era Saulo. Então não tinha todas as cartas. Então, do que Jesus estava falando? Olha, eu vim aqui ressurreto, ressuscitado, para falar para vocês da mesma palavra que eu vinha falando. Então, olha o que a Bíblia fala. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O que acontece? Até aquele momento, o pensamento estava bloqueado. Abriu-se-lhe o entendimento para compreender o Velho Testamento. Jesus estava falando sobre Jesus.
Jesus está... não adianta, tá? Pode esquecer. Ele morreu, foi para o próximo culto agora só. Ele ressuscita. Glória a Deus que a gente tem umas coisas que tem rabicho, né? Não gosto muito, não me dou muito bem com isso, mas... porque eu ando demais. Mas tudo bem. Deixa eu tentar me posicionar onde a fita parou aqui. E estava posicionado até agora. Jesus está falando para eles, então, do Antigo Testamento e acontece algo sobrenatural, que só acontece quando Deus age. Abriram-se-lhes o entendimento. Os caras começam a compreender algo que eles não entendiam até aquele momento. E é precioso que a Bíblia está falando aqui. Lhes disse, assim como está escrito, e aí eu quero falar para vocês de duas chaves importantes que têm tudo a ver com a nossa forma de viver e entender o que é ser uma igreja missional. E aí ele continua, assim está escrito, o Cristo que havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então, primeiro ele está falando de um aspecto messiânico de Jesus. Diga comigo, um aspecto messiânico. No que eles criam? Que o Messias viria. Mas então eles já têm uma compreensão clara. Olha, já sabiam que Jesus ia morrer. Eles já tinham visto e vivido que ele morreu, ressuscitou. Estava ali com eles de novo. Mas Jesus fala, continua. E ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, a gente vê aqui Jesus revelando para eles, através do que, irmãos? Através do ensino da palavra no Velho Testamento, duas coisas. Primeiro, o aspecto messiânico da minha vinda é cumprido na minha ressurreição. Eu fiz o que precisava vir. Eu sou o Messias que vim para redimir. Porém, tem um outro aspecto agora. É o aspecto missional. Qual que é o aspecto missional? Vocês vão pregar arrependimento para remissão de pecados para quem? O que está escrito lá no que nós lemos? Para todas as nações e comecem por Jerusalém. Então tem dois aspectos muito importantes no que Jesus está dizendo, já ressuscitado, depois de ter passado e cumprido o propósito da sua história como homem aqui. O primeiro, o messiânico está cumprido, eu fiz o que tinha que fazer, a minha parte está escrita. Agora tem um segundo aspecto, que é o aspecto missional, e isso é com vocês. Isso eu vou dar poder para vocês fazerem, mas vocês vão receber algo de mim nesse exato momento. E aí a Bíblia fala que o entendimento deles, era por isso. Não era só porque... Não, era por isso. Não diz respeito só a mim. Diz respeito primeiro a Jerusalém, mas diz respeito a todas as nações. Um entendimento novo se abre diante deles. E aí acontece algo poderoso na sequência, mas eu quero continuar com você essa análise e pensar um pouquinho no que Jesus falou com eles. O que Jesus compartilhou com eles naquele momento. E antes disso... vamos definir um pouquinho o que é missão. Se você olha para as Escrituras, você vê a missão, o propósito de Deus de uma maneira muito clara. Mas missão tem várias definições, né? Tem muito coaching hoje em dia, então certamente você já deve ter ouvido alguém dizer alguma definição de missão, certo? Você mexeu alguma coisa aí? Dá um pouco de retorno para mim. E eu queria pedir um favor. O Heitor está aqui? Não? Então, Henrique, você pega um pouco de água para mim, por favor, filho. Pede ajuda para alguém aí e me ajuda também. Obrigado. Então, tem algumas definições de missão. Missão. Muita gente pensa que a missão do cristão na face da terra se resume, às vezes, a pegar um avião e cruzar o oceano. Ir para outro país, ou ir para outro estado, ir para outra cidade, ou até mesmo fazer um evento evangelístico. Ir visitar alguém, e pregar o evangelho na praça do Madalena, ou fazer... Missão, para muita gente, pode se resumir a isso. Na verdade, isso pode sim fazer parte da missão, mas a missão é muito para além disso. A missão ela é muito mais profunda do que exatamente isso. Michael Gorin é um teólogo que eu tenho ouvido, e tenho lido algumas coisas dele, tem alguns livros, ele é um canadense. Ele fez uma citação a um outro teólogo, na verdade, não é uma frase nem dele, mas para mim foi muito, muito forte, produtivo ouvir isso. Olha só a definição de missão. Fundamentalmente, nossa missão se baseia
fundamentalmente, a nossa missão, se baseada na Bíblia, na palavra de Deus, significa a nossa participação comprometida como povo de Deus, na própria missão de Deus, dentro da história do mundo, para a redenção da criação de Deus. Vamos de novo? De uma maneira básica e simples, o conceito de missão de todo cristão bíblico é o quê? É a participação de um povo comprometido com a missão de um Deus que já tem uma missão, e que a gente não precisa inventar uma outra, mas é o nosso comprometimento com isso, dentro da história do mundo, para que propósito? A redenção do homem. Isso, para mim, é uma das melhores definições que eu já ouvi sobre a missão do próprio crente que é submetido ao propósito de Deus. Ok? A Bíblia ela conta uma história de redenção da criação de Deus, e toda essa história está centrada em quê, irmãos? Em Jesus. Toda a Bíblia mostra o quê? Jesus. Eu já falei isso aqui um monte de vezes. E não só eu, você já ouviu isso aqui pela boca de muita gente. E o convite de Deus é que o povo cumpra essa missão que é de Deus. Missão não é primariamente o que a igreja faz, mas ela é definida como a participação da igreja na missão de um Deus triuno e que já é detentor de uma missão. Essa, então, é uma primeira definição de missão. Uma segunda definição de missão é a missão ela tem uma natureza comunal. Ou seja, ela é de comunidade e não de indivíduo. Ela precisa ser feita de maneira conjunta. É do povo de Deus. Não é individual, mas é uma comunidade enviada para pregar boas novas. Esse é um conceito também muito importante. Você não é o apóstolo Paulo do século 21. E nem o apóstolo Paulo do século I foi responsável por pregar o evangelho sozinho. Ele pregou o evangelho da graça, obrigado, Eduardo, mas ele precisou de ajuda. Ele deixou filhos e multiplicou aquilo que ele tinha recebido do Senhor. Mas antes, ele recebeu. Então a gente percebe um aspecto comunal na missão de Deus para nós, seus filhos. Então não envolve somente indivíduos. Envolve sim indivíduos. Diga, me envolve, a missão me envolve. Mas nos envolve. Olha para a pessoa do teu lado e fala, nos envolve. É uma comunidade praticando e vivendo essa missão juntos. É muito melhor fazer junto. E uma terceira definição de missão a abrangência da missão ela é vasta. Tão vasta quanto a própria criação de Deus. E missão envolve o povo de Deus vivendo a maneira de Deus diante dos olhos das nações. Pensa nisso comigo. A missão envolve o povo de Deus vivendo a maneira de Deus diante dos olhos das nações. O apóstolo Paulo ele escreve isso em Coríntios. Eu não vou me lembrar agora o endereço precisamente, mas ele diz que o mundo é um palco e nós estamos expostos como um espetáculo para o mundo. O mundo nos olha. As pessoas observam-nos e eles tiram ou não lições da nossa vida, mas nós somos como uma vitrine. Somos sempre alvo de olhares externos. Então, a missão envolve o povo de Deus vivendo a maneira de Deus diante dos olhos das nações. Missão não tem a ver principalmente com ir fazer alguma coisa, volta e meia vai envolver ir e fazer alguma coisa, mas não é só ir e fazer alguma coisa, mas principalmente trata-se de um povo que é diferente na sua essência e por isso atrai as pessoas. Atrai o olhar, atrai pela essência, atrai pela graça, atrai por um comportamento diferenciado em relação aos outros. Olha que lindo que Jesus fala quando ele ressuscita e vem falar com seus discípulos. Olha, eu já cumpri uma parte da conversa com vocês. O aspecto missional já está feito. Eu vim, eu sou o Messias. Eu morri para que vocês fossem redimidos. Agora a segunda parte é que vocês preguem o arrependimento para a remissão dos pecados. Comecem em Jerusalém, mas falem para quem? Para quem, irmãos? Para todas as nações. Então essa definição se aplica muito bem. Nós somos vistos pelas nações. Então, esse conjunto de definição, de missão,
eu acho que começa a elucidar um pouco para nós o que, na prática, como igreja, como nós devemos conduzir a nossa vida. Primeiro, qual foi a primeira definição? Vamos ver se eu lembro, eu também, de cabeça. Qual é a primeira definição que eu falei aqui agora? É nós estarmos inseridos debaixo do propósito de Deus. Ok? Então tem uma missão de um Deus e eu faço parte dela. Ok? O segundo aspecto. Enquanto eu tomo água, você fala. Ela não é individual. Ela é comunal. Ela envolve todos, feito pela comunidade. E o terceiro? Eu acabei de falar o terceiro. E você concordou comigo, inclusive. Mas eu vou te ajudar, porque agora você vai fixar na sua mente. Qual é o terceiro? Nós somos a vitrine para o mundo olhar. Então, é um povo que atrai, porque vive a maneira de Deus. Então, a missão envolve esses três aspectos. Primeiro, a missão é de Deus e nós estamos inseridos nela. Segundo, ela é comum, ela é comunal, ela é de uma comunidade. E terceiro? Terceiro mais alto? Viver a maneira de Deus. Agora você vai com o seu cotovelo, dar uma cutucada que tem uns meia dúzia dormindo. Faz assim, irmão, acorda aí. Obrigado. Vamos avançar. A perspectiva bíblica, então, da missão de Deus, eu vou falar um pouco, eu queria falar dos dois, não vai dar tempo, mas eu queria falar de uma perspectiva bíblica do Velho Testamento e do Novo Testamento. Como eu falo sempre do Novo Testamento, eu quero falar um pouquinho do Velho Testamento hoje. Quando você olha para a Bíblia começa em que livro, irmãos? Gênesis, aleluia. Termina em qual? Oh, glória a Deus! Então, a Bíblia começa lá em Gênesis. Gênesis do capítulo 1, isso é um consenso da grande maioria dos teólogos que eu já ouvi. Do capítulo 1 ao capítulo 11, a Bíblia trata de um assunto. A Bíblia vem falando de um assunto. Que assunto é esse? A criação de Deus, o maravilhamento de Deus, a respeito daquilo que Ele havia criado. Deus é estupefato com a sua criação, o homem, a mulher, e depois o quê? O pecado. Gênesis 1 e 2, Deus é só alegria. Deus cria o mundo, cria o homem, cria a mulher, e é graça, tem bênção, Deus dá promessa de multiplicação, de crescimento, de avanço. E no Gênesis 3 a 11, a coisa bagunça completamente. Porque o homem cai no pecado, o homem se destrói, até que vai chegar lá no Gênesis 11, se não me falha a memória, o final de Gênesis 11, vai falar da Torre de Babel. O homem querendo ser igual a Deus. E é aquela coisa, aquela semente de Satanás, e uma complicação toda. Mas há um turning point, há uma virada de chave do capítulo 11 para o 12. O que acontece no capítulo 12 de Gênesis? Abraão é chamado. E do capítulo 12 até o capítulo 50... Nós percebemos claramente a história redentiva de Deus em relação ao homem. E do capítulo 3 até o capítulo 11, em 5 oportunidades, a Bíblia fala de maldição. Até o capítulo 2, há uma menção muito forte de bênção de Deus na vida do homem, lá em Gênesis. Do capítulo 3 até o capítulo 11, a Bíblia fala as 5 menções de maldição. No versículo 1 ao 3 de Gênesis 12, a Bíblia menciona 5 vezes bênção, bendito, serás bendito. Porque Deus diz para Abraão o quê? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar aonde eu te mostrarei. E aí ele libera uma palavra poderosa. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção, Abraão. E aí ele termina dizendo, porque em ti serão benditas todas as nações da terra. Benditas quem, irmãos? Todas as nações. Então, era isso que Jesus estava falando com os discípulos depois que ele ressuscitou. Jesus estava falando sobre isso. Então, quando você começa a pensar no aspecto missional da igreja e começa a olhar para o Velho Testamento, você vai percebendo aquilo que acontece na história do povo de Deus, do povo hebreu, do povo que era de Deus e da igreja que é do Senhor no Novo Testamento. Deus, ele deseja restaurar a bênção que havia sido perdida pelo pecado. A história não começou com destruição e morte.
mas ela num momento teve destruição e morte, e depois Deus passou a querer restaurar o homem. O que Jesus estava ensinando para eles? Moisés, está escrito lá no texto de Lucas, os profetas e salmos. Jesus não estava falando disso com eles. Deus ele chama Israel como modelo para as nações. Eu podia ler cada texto, podia ter lido Gênesis 12, mas eu não vou fazer isso, porque senão a gente vai gastar muito tempo aqui e eu não vou conseguir concluir no meu raciocínio, no que eu quero com você. Mas eu queria que você prestasse atenção na história do povo que Deus escolheu para si, e Deus escolhe você e a mim em Abraão, lá em Gênesis 12, porque ele diz que em ti, Abraão, serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra vão ser benditas em você. Não importa o que o pecado fez, mas um dia eu vou enviar o Messias, e você vai ser redimido. Um dia alguém vai pregar o evangelho para outro alguém, e isso está sendo feito uma aliança aqui com você. Deus faz isso em Abraão por meio do quê, irmãos? Por meio de uma aliança. Nós já ouvimos isso por muitas vezes. Há uma aliança entre Deus e o homem, na figura de Abraão, mas a gente já ouviu diversas vezes sobre isso. Quando Deus vai fazer aliança com Abraão, a aliança é feita com quem? É muito lindo essa passagem, mas no momento da aliança, a Bíblia fala que Deus mandou Abraão separar alguns animais, partir os animais ao meio e rodear, e ele tinha que rodear esses animais fazendo o sinal do 8. Enfim, tem todo um aspecto aí, eu disse que eu não ia falar de Gênesis, né? Mas eu preciso só falar disso, só para falar da aliança. E aí a Bíblia fala que Deus ia fazer uma aliança com Abraão. E no momento em que ele vai fazer a aliança com Abraão, Abraão cai num profundo sono e um grande fogareiro, uma grande tocha, com uma tocha menor, fazem esse trabalho da aliança, que é fazer o símbolo do infinito entre essas partes dos animais cortados ali, que esse era o símbolo da aliança lá no Antigo Testamento. E Abraão desperta do grande sono e a aliança está pronta. Deus fez uma aliança com ele mesmo e inseriu o homem na aliança. Deus fez uma aliança com Cristo, com o Filho, o Pai com o Filho, e inseriu você e a mim por meio da fé de Abraão. Que coisa preciosa é isso. Deus está o tempo todo desesperadamente apaixonado por mim e por você, ao ponto de não desistir de recuperar aquilo que nós no pecado perdemos. Ele nos ama e durante toda a história da humanidade, Ele está perseguindo a reconciliação com o homem. Não é muito doido isso? Ele não precisava se preocupar com isso. Ele não precisava, mas Ele te criou, Ele me criou, para o prazer e a alegria do coração dele. E ele não quer desistir disso, e ele não desistiu disso ao longo da história. E nessa aliança com Abraão, isso fica muito claro. Mas aí, o que acontece? Lá em Êxodo 19, versículo 3 em diante, Deus chama a nação, o seu povo escolhido, os judeus, os hebreus ali, a nação de Israel, para ser um povo modelo. Deus chama para ser um povo modelo para as nações. O que Deus faz? Deus dá a lei para o povo. No capítulo 20, Deus dá a lei para o povo. E o povo recebe a lei. E o povo acha a lei maravilhosa. Por que o povo acha a lei maravilhosa? Não é que nem você que não gosta da lei. A gente fala da lei de uma maneira meio assim. Mas o que o apóstolo Paulo, o pregador da graça, fala da lei? Que a lei é boa. Por que a lei é boa? Eles não tinham outra saída no Antigo Testamento, não tinha Jesus. A lei era a salvação deles. Tinha um sacerdote que fazia expiação pelo pecado deles por causa da lei. Tinha todo um monte de ritual, mas eles viam a bondade de Deus na lei. Não é muito louco isso? Eles viam a chance deles de vida, de ter uma vida que pudesse ser bem-sucedida, era a lei. Eu vi um comentário de um doutorado, que era um doutorado sobre a lei. Olha aí, eu estou lendo sobre a lei, irmãos. Então era um doutorado a respeito da lei. E a pessoa, o estudante no caso, né, ele não era nem um doutor ainda, mas ele já era um bacharel em teologia e já conhecia muita coisa. Ele estava dizendo o seguinte: eu percebo claramente na lei de Deus para o povo hebreu, que é comparada com a lei de qualquer outra nação, comparada com a lei de qualquer outro país civilizado nos tempos de hoje, a lei, não existe uma outra igual que humanize tanto o ser humano.
que traga senso de justiça para o ser humano, como essa lei dada por Deus, que faz o homem se sentir gente, que valoriza o aspecto do indivíduo como ser criado por Deus para se relacionar com Ele. Olha que interessante. Deus não faria algo para matar e punir o homem. Ele estava mostrando a sua essência na lei, mas na lei ele estava mostrando para o homem que era possível viver um padrão de vida muito superior à miséria que eles estavam fadados a viver por causa do pecado. Então eles não nasceram. Você tem culpa de ser filho de Adão quando você nasceu da barriga da sua mãe? Nem o povo de Israel. Eu já vi muitos irmãos dizerem que vão acertar as contas com Eva quando chegarem no paraíso. Porque tem raiva de Adão e de Eva. Aí eu já ouvi outros perguntando, mas será que eles foram salvos? Meu Deus! Olha, irmãos, eu vou dizer para vocês, acho que eu vivo um tempo que eu preciso me desintoxicar de tanta viagem que você ouve hoje em dia. A internet, assim, potencializa as viagens, umas bagunças, e tipo assim, fica discutindo se o rabo da largatixa tem a ver com a sua salvação, entendeu? Umas coisas que para mim não faz sentido ficar discutindo. E, certamente, existia alguma crise na vida dessas pessoas, dos nossos irmãos, que viviam debaixo da lei lá, mas Deus deu a lei para eles, porque Deus deu a eles a possibilidade de serem o padrão, o modelo para as nações. Deus queria que as nações olhassem para Israel e vissem ali a bênção de Deus. O que Deus fala lá em Êxodo 19? Uma das coisas, Deus fala o seguinte, olha, aqueles que te abençoarem, eu te abençoarei. A promessa do primogênito, recebida por Abraão, é mais ou menos isso aí também. Que depois Jacó vai lá e ministra na vida dos seus filhos, depois Isaac vai lá e ministra na vida de Jacó. E que Jacó ministra na vida dos seus filhos, e parece que é tudo invertido, né? Sempre para o mais novo, mas devia ser para o mais velho, mas Deus escolhe segundo a sua graça. Então, Deus vai lá e mostra para eles um padrão superior de vida do que qualquer outra nação poderia ter. O que Deus está querendo fazer com isso? Mostrar para o mundo uma nação redimida, que faz parte de um padrão superior. Mas aí o que acontece? O povo entra em declínio. A nação de Israel entra em declínio. E aí Deus manda os profetas. E aí vem os profetas. Você percebe que era essa a conversa de Jesus? Tinha muito mais graça do que eu falando. Mas essa era a conversa de Jesus depois de ter ressuscitado com os discípulos. E que lhe abriram o entendimento. A nação não consegue viver o padrão. E aí vira uma bagunça. Quando Moisés recebe a lei e desce a primeira vez, os caras estão nus, na beira no pé do monte, dançando e fazendo festa para um bezerro de ouro. Que bizarrice. Aí é uma bagunça no arraial, é uma bagunça no povo, é bagunça moral, é crise existencial. A nação entra num declínio. E Deus levanta profetas, por meio de 15 profetas, certo? 3 maiores, 12 menores. Quem são os 3 maiores? Isaías, Jeremias e Ezequiel. Eles profetizam a nação com autoridade, assim como os outros 12 menores. E se você olhar todas as profecias e as palavras liberadas, elas culminam para um mesmo ponto, para um mesmo caminho. Mas eu quero falar aqui rapidamente de Ezequiel 36. Deus vincula o seu nome ao nome de Israel. E Deus diz o seguinte: Israel falha, Israel profana, mas o nome de Deus será revelado para as nações por meio de uma Israel restaurada. Deus não desiste do homem, ainda com o homem só fazendo vergonha. Deus manda o profeta para falar, vocês estão ruins demais, precisa restaurar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa se corrigir do mau caminho, precisa parar de adorar ídolos, precisa ter um Deus só, precisa ter um caminho ressurreto diante de Deus. Mas Deus manda dizer, Ele vai engrandecer o seu grande e poderoso nome por meio de uma nação, essa nação escolhida restaurada. Fala se Deus não é apaixonado pelo seu povo. Fala se Deus não tem paixão pelo seu povo. E as palavras que se seguem em Ezequiel, elas dizem da restauração que viria por meio de um rei pastor da linhagem de Davi.
É lindo, leia depois lá. As palavras se seguem em Ezequiel 37, 36 e 37. Leia até o final do livro depois. Não agora, depois, você lê na sua casa. Você vai ver que é uma profecia liberada daquilo que a gente já conhece. Mas veja só, que coisa linda. Aquilo está acontecendo naquele momento, está fresquinho, quando Deus está dando uma visão missional para aquela igreja que nascia. Está fresquinho, está acontecendo naquele momento. Olha, vai nascer um Messias, da linhagem de Davi. Ele vai ser pastor. Eles tinham experimentado o pastor Jesus. Ele vai ser o Messias. Ele vai resgatar vocês. E ele vai cumprir o propósito. E vocês cumprirão depois do propósito. Mas agora é a vez de vocês. Eu fui pastor. Eu fui aquele que os abraçou. Eu fui aquele que os conduziu. Mas agora começa a parte missional da igreja. E o final do Velho Testamento é uma história que não tem fim. Que falta o final. Quando se termina de ler os profetas, faltou o final da história. Meu Deus, ficou um povo perdido, rebelde, bagunçado. Sem restauração, o que aconteceu? Os profetas vieram, Deus levantou os profetas, mandou lenha neles, fez um monte de promessa, mas cadê esse Messias? Se a Bíblia só tivesse aí, olha que lindo, você hoje tem acesso ao Novo Testamento. Então você já sabe, você como um bom leitor da Bíblia, e um cristão praticante das verdades do Evangelho, você sabe tudo o que aconteceu adiante. Agora você imagina os discípulos ali, eles estavam vivendo aquilo que a gente lê no Novo Testamento hoje. Mas a história do Antigo Testamento, se você ler só o Antigo Testamento, termina meio sem fim. Por quê? Cadê esse Redentor? Cadê a conclusão dessa história? Cadê esse povo que vai ser modelo para as nações? Cadê esse povo que vai ser que vai assumir a missão de um Deus que decidiu recuperar aquilo que o homem mesmo perdeu? O homem perdeu a sua própria salvação se entregando ao pecado, mas Deus decidiu que isso não ia ficar assim, e tem um plano redentor para todo homem na terra, e aí ele pega e escolhe um povo para fazer isso. Deus escolheu Abraão, inseriu ele numa aliança, mas isso vai chegar lá em Jesus, que vem de uma origem que se conecta com ele, com Abraão, e que se conecta com Davi, e que vai se conectar com você, e que vai desafiar você nesse tempo, que é o mesmo desafio que Jesus estava expondo para os discípulos ali. Qual é o seu papel nisso? Qual é o meu papel nisso? Somos ou não somos, então, de fato, missionais? Para sermos missionais, precisamos entender que missão é essa. É a missão de um Deus que amou tanto um povo, ao ponto de, ao longo da história inteira da Bíblia, lutar para que esse povo pudesse ter a oportunidade de ser salvo. Eu e você fazemos parte disso. Eu podia avançar aqui um pouco mais, mas eu vou fazer um resumo e eu não vou para o Novo Testamento. Talvez numa outra palavra sobre isso eu fale sobre o Novo Testamento, mas está claro para você o que acontece a partir do Novo Testamento, sim? Todo mundo sabe quem é o Messias? Sabe qual foi a obra dele? Você sabe o que está acontecendo ali no final do capítulo 24 de Lucas, que é o final do Evangelho, Jesus ressurreto? Você sabe tudo o que aconteceu ali antes, amém? Jesus foi enviado para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de tomar essa missão para nós. Então o resumo é, todas as nações estão em foco. E Deus, Ele quer restaurar as nações. Se você olhar de uma maneira missional para o Antigo Testamento, é isso. Está todo mundo em foco. E Deus tem o desejo de restaurar. De restaurar como? Israel deve então viver de uma forma que atraia. Quem é Israel de Deus do Novo Testamento? Da nova aliança, desse novo tempo? É você, meu irmão, é você, minha irmã, sou eu. Deve viver de uma forma que atraia, à medida que aqueles que veem Israel, à medida que aqueles que veem o povo de Deus, as nações se sintam atraídas por aquilo que vem. As pessoas olham para você e se sentem atraídas pelo que vem. Significa que você é humano, mas que você tem recursos cristãos do Evangelho para tratar a sua humanidade. E por isso as pessoas se sentem atraídas, porque tem a essência do Senhor na tua vida. Temos uma missão, que é ser atrativo na nossa maneira de viver e não gerar às pessoas uma reação de repulsa. De eu não quero ser igual àquele cara. Eu não quero ser igual àquela família. Aquele padrão, aquele modelo de família não serve para mim. A gente precisa atrair.
e não expelir as pessoas. Gerar nelas um desejo de repulsa e de vontade de ser bem diferente de nós. Deus nos colocou numa posição de condutores de um remédio espiritual ao longo do tempo, ao longo da história, que as nações precisam. Você é portador da graça de Deus para levar as nações de forma que elas possam ser saradas. Mas Jesus diz para eles assim, olha, comecem em Jerusalém e vão até as nações. Comecem em Jerusalém e prega e fala da obra redentora. Atraia de forma intencional, racional, inteligente. Fale do amor de Deus. Pregue o arrependimento dos pecados. Fale da obra. Se você entendeu a missão, você vai viver aquilo que Deus te criou para você viver. Eu quero encerrar falando para você de um pensamento, de um raciocínio que eu ouvi, eu já citei aqui outras vezes, se você tiver a oportunidade de ler alguma coisa ou de assistir alguma coisa, a maioria dos vídeos deles são em inglês, então às vezes a gente fica meio preguiçoso de ler, eu já fui bem preguiçoso de ficar lendo legenda, assim, né? Mas hoje tem o YouTube, né? Você lê, pensa. O pastor Tim Keller é uma grande referência para mim hoje, daquele que entende o Evangelho da Graça e o prega de uma maneira tão preciosa. E o pastor Tim Keller, ele, em uma entrevista, não é um vídeo que ele gravou para a internet, ele fala um pouco sobre o que é, na visão dele, ser uma igreja missional. Algo muito curtinho. E eu extraí dali algumas lições que, para mim, se encaixam perfeitamente com aquilo que eu acabei de expor para você, biblicamente, na minha visão, e daquilo que eu recebo do Senhor, que é ser uma igreja missional. E aí eu vou falar só um ponto. Ele narra algumas coisas ali, mas ele diz o seguinte: respeitar quem não crê em Jesus, respeitar o não crente, respeitar o ímpio. Isso é ser uma igreja missional. Pastor, o que é isso? Vamos lá, vamos tentar destrinchar um pouco mais. Você respeitar o não crente, respeitar o não cristão, significa dizer que a gente precisa entender o que é não cristão. O que é ser? É se pôr na pele. Eu acho que é mais ou menos aí que o apóstolo Paulo queria dizer com me fazer como eles. Sabe? Botar o chapéu do cidadão que está lá fora agora, nas drogas, na balada, no funk, que não é gospel, né? Na prostituição, no adultério, na vida de corrupção. É botar o chapéu na sua cabeça daquele pai de família honesto que sai todo dia para trabalhar, é um cidadão de bem, mas entende que não precisa de Jesus para ser salvo. Afinal de contas, ele paga as contas, educa bem os seus filhos, cuida bem da sua família, põe comida dentro de casa, mas ele não precisa do Senhor. Você percebe que não é o aspecto moral que define a nossa necessidade do Senhor, certo? Então não é você moralmente muito bom ou moralmente muito ruim que vai definir a sua necessidade do Senhor. Ele veio para todos e todos precisam dele. É botar os sapatos, é calçar os sapatos dessas pessoas e entender os problemas que as pessoas têm com a igreja. Isso é ser missional. Problemas que elas têm com a vida. Entender quais são os problemas que elas têm com a própria vida, como a vida vai. Como elas questionam o sofrimento. Alguém já disse para você assim, eu não me conformo como Deus existe e tem tanta maldade no mundo. Aí você fala assim, lógico, você não tem experiência com Deus, seu burro. Se um dia você der a oportunidade, Deus vai entrar em você e você vai entender. Mas aí você vai ficar, até lá você vai ficar aí questionando. Não, a gente precisa botar os sapatos dessa pessoa, entender o que ela está querendo dizer com isso. Sobre a hipocrisia da igreja. Você sabia que tem não cristãos lá fora que tem problema com a hipocrisia dentro da igreja? O que é hipocrisia? É viver pregando uma coisa e não viver aquilo que prega. É viver dizendo que tem que amar o próximo, mas não é capaz de dar um prato de comida para quem tem fome na rua. É viver dizendo que a gente precisa fazer boas ações, boas obras. Mas quando a gente faz uma campanha de, sei lá, traga 1 quilo de arroz, nunca pensa nisso.
Você acha que o mundo, nós somos o quê para o mundo? Vitrine. Somos um espetáculo para o mundo. Eles estão assistindo a gente. Então, ser missional é se colocar na condição deles e pensar o que eles estão vendo dessa igreja do lado de fora. E aí eu não me refiro à comunidade dos discípulos, eu refiro-me à igreja na face da terra. Obviamente, isso tem tudo a ver comigo e com você aqui. Depois que a gente entende isso, as pessoas que não creem sentirão o desejo de estar no nosso meio. Como assim? Elas não ficarão, primeiro, não ficarão ofendidas pelos ataques aos não cristãos sobre afirmações feitas contra eles. Como, por exemplo, afirmações feitas contra o homossexualismo, sobre outras religiões, por exemplo. Quando as pessoas de fora olham, ira nos nossos olhos e vontade de que elas provem do fogo eterno da destruição só porque elas estão no pecado, elas certamente se afastarão de nós e isso não nos tornará missional nunca. As pessoas precisam enxergar em nós um olhar de graça. Jesus nunca desprezou ninguém. Ninguém. Ele tinha um olhar de graça. Segundo, eles não ficarão confusos, porque ao invés de usarmos jargões que são subculturalmente evangélicos, né? Eita glória! E sabe aquela coisa que deixa muito claro para eles o quê? Tem nós e eles. Tem gente que entra na igreja e fala, bom, aqui tem gente que vai na cela e fala, meu Deus, aqui tem nós e eles. E eu sou eles. E no caso, eles só faz coisa ruim. E nós só faz coisa boa. As pessoas ficam em crise quando elas entram num ambiente assim. Elas não querem voltar num ambiente assim. Por quê? Porque é um ambiente excludente. E uma igreja que é excludente, ela jamais vai conseguir comunicar o evangelho da graça de Deus. Então, uma igreja missional precisa compreender o que pensa um não crente. E conectar nas nossas conversas, nas nossas pregações, na educação, na forma como a gente educa os filhos, na forma como a gente fala da vida da igreja, na forma como a gente se admoesta um ao outro, na forma como nós confrontamos um ao outro. Essas pessoas precisam ver que nós conectamos o evangelho às nossas narrativas. Tem evangelho, e evangelho fala de uma boa nova, fala de uma transformação, fala de uma vida submetida à vontade de Cristo. E nós conectamos o evangelho à nossa narrativa em qualquer aspecto, em qualquer circunstância, e especialmente aos problemas e às dificuldades. Nós não somos aqueles que reagem como as pessoas reagem à falta de dinheiro, quando as coisas dão errado, quando tomamos uma fechada no trânsito, quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, ou quando alguma coisa vai mal no ambiente onde nós estamos, nós reagimos diferente das pessoas não crentes. E aí isso vai atrair elas. Isso é ser atrativo. É falar, caramba, mesmo no meio do caos, esse cara consegue agir diferente. É a pessoa lá fora falar assim, meu Deus, ele lê a mesma revista que eu, o mesmo jornal, assiste o mesmo Datena, o mesmo jornal nacional, vive o mesmo ambiente, tem o mesmo presidente da república, mas o comportamento dele é completamente diferente do meu. O que acontece? As pessoas às vezes acham que a gente não vive o mesmo mundo que elas vivem. Por quê? Porque é terra, manto, glória e sapatinho de fogo e tal. E a gente faz eles e nós. Isso formata uma igreja que não vai ter acesso ao coração das pessoas. Boa parte das igrejas evangélicas, ainda, né, infelizmente, os não crentes, eles chegam e se deparam com esse ambiente. Os cristãos, muitas vezes, não estão muito preocupados com o bem comum, mas somente com a sua própria tribo. Minha célula precisa ir bem, os irmãos também já têm problema demais, mas nós precisamos olhar um pouco para fora. A igreja missional é a igreja que olha para fora, mas olha para fora não com um olhar de condenação porque eles estão fazendo coisas erradas. Olha para fora com um olhar de graça, querendo revelar Cristo Jesus para essas pessoas. Quando as pessoas nos verem preocupados com as coisas que elas também se preocupam, vendo que a gente tem as mesmas necessidades, mas a gente usa de recursos cristãos, que a gente extrai do evangelho para resolver os nossos problemas, talvez elas passem a nos enxergar de uma maneira melhor. E a gente vai ser uma igreja que cumpre a missão de um Deus todo-poderoso, que desde Gênesis 3, passando por Salmos e os profetas, e andando por todo o evangelho, ele está desesperado por cada uma dessas pessoas que estão lá fora e que não têm uma experiência real com o Senhor Jesus como você tem. Que a gente possa ser de fato missional.
Que a gente possa ser de fato alguém que se preocupa com o perdido que está andando a passos largos para o inferno. Amém? Fique de pé no seu lugar.